Vamos ligar hoje a estratégia com a tecnologia da informação, porque é necessário sobreviver, o mundo é dinâmico, as empresas estão em constante mutação para se adequar a esse mundo, não é? Então tem que se adaptar. Para que a gente possa se adaptar, a gente usa a estratégia. A estratégia vem do grego, significa a arte do general e tem a ver com a liderança, com o comando, com a direção a seguir. São várias as definições que existem de estratégia. Por exemplo, as diretrizes e regras. Por exemplo, a seleção dos meios para realizar os objetivos. Por exemplo, o processo de construção do futuro, aproveitando as competências da empresa. Por exemplo, o conjunto dos objetivos, das finalidades, né, que são postulados de forma que a empresa se torne naquilo que ela é, o que ela deseja ser. O padrão da alocação dos recursos, o conjunto de decisões que determinam o comportamento que vai ser exigido ao longo de um período de tempo. A ligação da empresa com o seu ambiente, levando em conta os seus recursos, os recursos básicos, né, físicos, financeiros e humanos. O curso de ação que garante o alcance dos objetivos. O conjunto de objetivos da empresa e a forma de alcançá-los. O conjunto de objetivos e políticas importantes. Vejam quantas definições. A estratégia sempre diz respeito à organização e ao ambiente. A essência dela é muito complexa. Ela afeta o funcionamento da organização e é afetada pelo funcionamento da organização. Existem várias estratégias, do chão de fábrica até a direção, e exige uma definição clara de conceitos e uma análise muito boa da realidade. E o principal, em geral, a estratégia realizada e a planejada são diferentes por conta das variáveis, dos momentos e da dificuldade de mapear tudo. Então, a gente tem que estar em constante avaliação. Existem várias escolas que trabalham aí com a questão da estratégia. Vocês viram lá na disciplina de informação e estratégia. Em comum, todas essas escolas assumem que a estratégia é deliberada. Ou seja, ela é escolhida, você traça a tua estratégia. Claro que a partir dos ambientes, né, que você dispõe, interno e externo, à sua organização. A estratégia é uma parte da administração. E a administração é o processo que consiste em tomar decisões sobre objetivos e recursos. As decisões de planejamento, de controle, elas atuam nos objetivos, que são os resultados, né, que eu espero desse sistema, e para isso eu utilizo os recursos que a empresa possui. As decisões afetam os recursos afetam os objetivos e as decisões, enfim, é um contínuo. A estratégia ela está intimamente ligada à questão cultural das organizações, as tradições, os hábitos, os valores, as crenças, né? E também ao desenvolvimento econômico e social, porque a cultura muda ao longo dos anos. Existem empresas que têm um filtro cultural voltado para dentro, ou seja, elas são empresas fechadas que não se importam muito com aquilo que existe fora. Essa empresa está cada vez menos útil no mercado, aí, fadada a desaparecer, né? Porque não se preocupa com o que está acontecendo, ao contrário das voltadas para fora, que percebem a concorrência, percebem produtos e mercados com custo diferenciado, né? A qualidade desses produtos, enfim, né? Levam em conta o que está acontecendo no ambiente. Uma das questões que permeia esse processo é o do abandono planejado. Então, a análise dos teus produtos, dos teus ambientes, quando você olha para essa evolução do mercado, é no sentido de que deve ser feita uma análise, um acompanhamento para saber se eles ainda estão viáveis, se eles vão continuar viáveis, se não, qual é o melhor meio de trocar, né, de abandonar um produto e ir para outro. Lembrando, por exemplo, lá que quem fabricava chapéu antigamente deixou de fabricar de chapéu porque saiu de moda.
Mas se a pessoa levou em consideração que ela trabalhava com moda, ela trocou o produto. Se ela não trocou o produto, ela faliu a empresa, porque não tinha mais objetivo de ser. Então, hoje nós estamos no momento aí de também repensar. Na área de tecnologia, existe um termo chamado obsolescência programada. Você compra um produto sabendo que dali 1, 2, 3 anos você vai ter que abandonar esse produto, porque ele não vai mais corresponder às necessidades que você precisa, ele vai ser superado. Isso ocorre com software, isso ocorre com hardware. Ah, também ocorre com carros, né? Se vocês olharem aí com moda, né? Então isso é muito comum aí do ponto de vista de planejamento empresarial. E no planejamento de sistemas de informação, como é que a gente faz a ligação do planejamento estratégico com análise de requisitos, com o planejamento de recursos? A gente começa, obviamente, com a avaliação dos objetivos, das estratégias da organização e passa pela definição da missão da área de informática. Né? Então, qual é o objetivo estratégico da informática, da TI dentro da organização? É feita uma análise do ambiente, que envolve capacidade, oportunidades, tecnologias, maturidade da área, né? Avaliação de potencial, de pessoal, isso vai definir mais à frente se você vai adquirir um sistema, se você vai desenvolver um sistema, comprar uma tecnologia, desenvolver, né? Como é que você vai operar. Isso envolve o estabelecimento de políticas, de objetivos, de estratégia, né, que levam em consideração a estrutura necessária, os processos gerenciais, né, os objetivos funcionais. Vejam que até aí eu não tenho nada ainda de TI em si, né, de sistemas em si. Eu só tenho a questão do planejamento estratégico, que é importantíssimo. A partir dali, eu posso fazer a avaliação dos requisitos de informação dessa organização. Né? Qual a estrutura global, as necessidades atuais, as necessidades projetadas, né? As futuras. Um erro muito comum em sistemas é você tirar um snapshot, lá, uma foto do que existe hoje, e aí você leva 2 anos para desenvolver um sistema que atende aquele hoje, que quando for entregue já está 2 anos desatualizado e talvez já na época não fosse a perspectiva futura desejada. Aí você faz o desenvolvimento do teu planejamento de sistemas com priorização, cronograma e finalmente você aloca os recursos, né, para fazer o desenvolvimento com os planejamentos lá de telecomunicações, financeiros, instalações, enfim, né, tudo que você precisa para colocar em prática. É um processo complexo, não é um processo simples, e, portanto, é um processo que existe demandando administração, planejamento. E por ser um projeto estratégico do ponto de vista de importância, estratégico do ponto de vista de futuro e de atenção ao que existe ao mercado, ele tem essa conotação bastante estratégica. A gente tem aqui uma visão do AMBOK, que a gente já viu antes, né? Mas lembrando que a ideia do AMBOK é que as estratégias de negócio direcionem as tecnologias de informação. Então, o conteúdo que nós vimos até o momento já tem essa conotação aí desse pensamento necessário, né? De direcionamento estratégico das atividades. Como é que eu posso fazer o alinhamento estratégico de TI? Dentre várias formas, uma possível é com o COBIT, que alinha negócio com processo, com requisitos regulatórios, né? E permite uma série de objetivos de controle para as tecnologias e informações relacionadas, ou para informação e suas tecnologias relacionadas. Tem 2 formas aí de a gente fazer a leitura. O COBIT leva em consideração que as necessidades dos interessados, dentro da visão da empresa fim a fim, é realizada por uma estrutura única e integrada com uma abordagem holística, né? Ou seja, uma abordagem sistêmica que leva tudo em consideração e que a governança e a gestão são separadas. Né? Então, a gestão é algo mais operacional, é algo mais para garantir o atingimento dos objetivos de controle, e a governança vai se preocupar com a atividade global.
e os riscos. Então, nós temos lá dentro da governança de TI o alinhamento estratégico que entrega um valor. Para a entrega desse valor, vai ser realizada uma gestão dos riscos, riscos da não entrega, riscos das atividades afins, a gestão dos recursos necessários para que esses valores sejam entregues, né? E a mensuração do desempenho que está sendo alcançado enquanto serviços da área de TI, enquanto serviços da área de informação. Por meio dessa mensuração, a gente consegue avaliar, monitorar se está tudo certinho e agir, né, para melhorias. Então, os requisitos de negócio, a efetividade, a integridade, a confiabilidade, né, do negócio, a continuidade do negócio em si, ela vai estar dividida em uma série de processos de TI, nos quais os domínios vão se relacionar com uma série de atividades. E dentro desses processos, nós vamos ter os recursos de TI colocados lá em termos de aplicativos, de pessoas, de informações que colaboram para que os processos consigam ser executados dentro de cada um dos domínios. De forma geral, o que nós temos então é o seguinte: existência de políticas, processos derivados dessas políticas, desses princípios, dessas estruturas, uma estrutura organizacional adequada, que leve em consideração questões culturais, éticas e comportamentais, e utilização de alguns recursos. Recursos de informação, serviços de infraestrutura, de aplicações e pessoas, né? Pessoas, suas habilidades, suas competências. Então vejam que os conteúdos que vocês estão lendo, que estão disponíveis no AVA lá para vocês, eles tratam destas questões, eles tentam passar para vocês essa visão, diferentes autores, né, com diferentes figuras, diferentes abordagens, trechos, capítulos de livros lá dentro do que a gente pode colocar legalmente lá dentro para vocês que vocês possam ter esta visão. O COBIT, então, tem uma série de domínios que tem a ver com 4 áreas básicas, né? O planejamento, organização, aquisição ou implementação, a monitoração, avaliação dos conteúdos diversos e a entrega e suporte desses conteúdos. Isso vai ser transformado num conjunto de processos. O planejar e organizar vai ter 10 processos identificados lá como PO1 a PO10. O P vem de Plan e o O de Organize, então vem sempre do inglês. Tanto é que os processos de monitorar e avaliar, eles vão ter a simbologia ME, sendo que o M, o monitorar, em inglês a palavra é parecida, né? O monitoring, e o avaliar daí é evaluation. Então, por isso que aparece a letra E. Adquirir e implementar, e o entregar e suportar também ali com o D substituindo o E do português, por conta de que em inglês a entrega é o delivery. Vamos ver então rapidinho aqui os processos de planejamento de organização. Definir um plano estratégico de TI, a arquitetura da informação, o direcionamento tecnológico. Se vocês pegarem esses 3 começos e derem uma olhada lá no DMBOK, no início, na questão da arquitetura de informação, governança de dados, vocês vão ver que essa leitura que vocês fizeram, estão fazendo, que a gente já fez uma abordagem por aqui também, ela tem esse direcionamento. Definir processos, organização, relacionamentos da TI, gerenciar um investimento para garantir continuidade, para garantir que não exista desperdício, comunicar diretrizes, gerenciar os pessoas, né, os recursos humanos, os recursos que são efetivos ali para o funcionamento da TI, gerenciar a qualidade do processo, avaliar e gerenciar os riscos da tecnologia de informação, os riscos, por exemplo, de um sistema
não funcionar, de um hardware falhar, e gerenciar projetos. Projetos a gente já comentou também, vocês têm uma disciplina específica, né, para trabalhar com projetos. Quanto à aquisição e implementação, o que nós vamos fazer é identificar soluções automatizadas. Aqui sempre o valor é dado pela automatização, pela informatização, que é uma constante no mundo digital hoje. Adquirir e manter o software aplicativo necessário, a infraestrutura de tecnologia, habilitando a operação e uso, né, dos sistemas, aí, da infraestrutura necessária, adquirir recursos de tecnologia da informação. Hoje a gente fala muito de nuvem, a gente já comentou sobre isso, sobre serviços, né, infraestrutura, software como serviço, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, gerenciar as mudanças que são provocadas internamente à TI por conta de novas tecnologias dentro da empresa. Isso é um objetivo bastante amplo. Instalar e homologar as solicitações e soluções de mudanças, né, os conteúdos todos que têm que ser trabalhados. Entregar e suportar. Definir e gerenciar os níveis de serviço. A gente já falou sobre o SLA, né, o Service Level Agreement, o acordo de nível de serviço. Gerenciar serviços de terceiros. Gerenciar a capacidade e desempenho, garantindo com isso continuidade de serviços, segurança desses serviços, alocar os custos, né? Identificando e alocando, ou seja, saber exatamente quanto custa cada uma das etapas da operação, educar e treinar usuários. Isso é muito importante, em especial em questões de segurança de dados. Pensem na LGPD que está vindo aí. Gerenciar a central de serviços, os incidentes que ocorrem. A gente falou sobre isso também lá na questão do ITU, quando nós comentamos sobre ele. Gerenciar configurações de equipamentos para evitar conflitos, para saber exatamente o que pode e o que não pode ser instalado para que algo funcione bem. Gerenciar os problemas, os dados, o ambiente físico e, finalmente, com isso, todas as operações. Monitorar e avaliar. Monitorar e avaliar pressupõe que eu vou ter etapas que vão garantir que aquilo que eu planejei estarão sendo monitoradas e serão principalmente sendo avaliadas do ponto de vista de algum tipo de indicador. Eu vou ter que verificar se eu estou ou não atingindo aquilo que eu propus. Então, eu tenho um processo de avaliação de desempenho, um processo de controles internos que vão ser avaliados, um processo de assegurar também a conformidade com requisitos externos. Essa conformidade tem a ver com a questão de eu avaliar externamente as mudanças em marcos regulatórios. De novo, eu trago aí a questão da LGPD, que deve alterar o funcionamento de sistemas em várias organizações, em função de você cumprir, né, o que a legislação nos diz hoje a respeito de privacidade, e prover com isso a governança de TI. Então vejam que essa é uma questão que, embora tenha somente 4 itens, é uma questão aí que direciona as outras, né? Porque na medida em que você avalia, se você descobrir que um controle está inadequado, você vai ter que agir. Então, de forma geral e simplificada, a visão do COBIT é de que os requisitos de negócio dirigem os investimentos em recursos de TI, que são usados pelos processos de TI para entregar informação empresarial, as quais respondem aos requisitos de negócio. Então, quando muda a informação necessária, muda alguma coisa ali de requisito de negócio, ou quando o requisito muda, eu tenho que investir de forma diferente, não é? Então, essa é uma visão aí que procura dar essa ideia sistêmica, né? E essa ideia do direcionamento estratégico
que deve ser sempre buscado quando se investe em recursos de tecnologia de informação, com a qual nós temos procurado trabalhar aí na nossa disciplina de gestão de TI. Falando da disciplina, leiam o material, façam as tarefas que foram solicitadas. Em caso de dúvidas, vocês têm recursos de comunicação, né? De forma geral, utilizando esses conhecimentos aí que nós colocamos agora, foquem no objetivo, planejem as atividades, executem as atividades planejadas. Ok, pessoal?